Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 21 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Tem uma coisa que eu comentei lá no começo da oficina e que acho legal reforçar fazendo esse vídeo agora. Quando for desenhar, não se preocupem muito em fazer alguma super obra de arte assim. Ficar pensando que o desenho tem que estar perfeito acaba colocando pressão demais em você mesmo e fazendo você desenhar meio com medo assim. Ou desenhar bem pouco, e assim acaba demorando mais para você ir melhorando, né? Fora que você acaba não aproveitando muito esses momentos enquanto você está desenhando, né? Fica muita tensão em vez de divertimento. Enquanto eu falo, eu vou deixar rolando os desenhos que eu fiz de exemplo. Para os primeiros eu dei uma passeada virtual assim pela Pinacoteca e tentei desenhar rapidinho alguns quadros. Aliás, quando for seguro de novo, né, ir para museus e tal, é uma boa assim ir com papel e caneta ou lápis para desenhar. Quando você desenha, você presta muito mais atenção do que se você estivesse só olhando para os quadros. Depois desses quadros aqui no vídeo, eu desenhei umas imagens de um clipe de música. E quando eu fiz o projeto da oficina, uma das coisas que eu queria era que ela ajudasse a vocês se divertirem mais com o desenho, assim. Mais até do que ficar pensando demais em técnica e tal. Então, resgatando um pouco aí dessa intenção, eu queria dar algumas sugestões para quando vocês tiverem pouco tempo, mas quiserem se distrair um pouco desenhando. Minha primeira sugestão é fazer desenhos menores mesmo, porque assim você gasta menos tempo e consegue fazer mais desenhos. Desenhar coisas grandes ajuda assim muitas coisas, mas se você não tem tempo assim, não tem problema nenhum fazer desenhos menores, né? É muito melhor fazer alguns desenhos pequenos do que deixar de desenhar porque você não tem tempo para fazer um grande. Me lembro até que quando eu comprei um caderno de desenho pequeno, era metade da metade de uma folha de sulfite. Foi um dos que eu mais me diverti assim completando, porque dava para desenhar em qualquer lugar e os desenhos não demoravam assim, uma eternidade para terminar. Era bem prático. A segunda sugestão é que acho legal que vocês façam margem assim dos desenhos que vocês, desses desenhos pequenos que vocês forem fazer, porque aí você pode treinar direito como você organiza as coisas assim no desenho. Se não tiver borda, não dá para estudar isso direito, já que não fica claro, né, onde começa, onde termina o desenho. Essa coisa de estudar como o desenho vai ocupar o espaço que ele tem, né, é bem importante. Mas só para comentar, um caso onde é interessante fazer sem margem é quando você está fazendo vários desenhos sobre o mesmo assunto. E aí, às vezes, é meio que como se cada desenho assim se juntasse e virasse tudo um desenho só, né? De exemplo disso, tem um desenho aqui do Nicolas de Gênova, é um artista canadense. Esses desenhos eu vi no livro Caneta e Tinta lá do James Hobbs, que eu já comentei com vocês um tempo atrás. É bem interessante o textinho que tem sobre esse desenho, vou ler um pouco aqui. Esse desenho foi feito sobre papel pautado simples, enquanto Nicholas estava sentado assistindo a um filme com a sua namorada. Ele apenas pegou o livro mais próximo, que por acaso era sobre sapos, e rabiscou sem pensar enquanto os dois passavam algum tempo juntos. Eu não sei se a namorada dele gostou muito, né, dele ficar desenhando assim, ao invés de ver o filme, mas enfim. É legal essa coisa de só pegar o lápis, né, ou a caneta e começar a desenhar assim. Não usar borracha ou usar ela muito pouco é uma boa assim para economizar tempo e para ir melhorando no desenho também. É só você usar um lápis bem fraquinho para começar, né, o desenho, ou um lápis de cor com uma cor fraca, como eu tinha dito no vídeo anterior. E aí, caso alguma linha saia meio errada assim, essa linha errada acaba ajudando muito assim você fazer a linha certa depois, né? Porque você pode usar a errada como ponto de referência assim para você fazer a linha certa. Se você apagasse, você ia perder isso e deixar mais difícil para você mesmo. Para esse tipo de desenho, assim, que é mais divertimento e jeito de se exercitar do que é alguma coisa muito séria, fazer um esforço para desenhar rápido é bem interessante também. Mas isso não quer dizer que não seja para prestar atenção no que você está observando, né? Como a gente viu no exercício de desenho gestual lá atrás, isso pode ser muito útil para melhorar o entendimento assim, da coisa que você está desenhando como um todo, né? Não só um monte de partes. É também muito importante prestar atenção não só nas coisas que estão na frente, né, em primeiro plano, mas também no que está no fundo e em como uma coisa conversa com a outra, né? E com isso não quero dizer que precisa fazer um fundo super detalhado,
Mas pelo menos dá alguma ideia assim, principal das áreas assim, de luz e de sombra já é bem legal. E falando nisso, né, observar como estão as áreas assim, de as partes claras e partes escuras da imagem que você está desenhando é outra coisa para se ficar de olho, né? Se você estiver fazendo como eu fiz nesse vídeo, desenhando com um quadro ou com alguma coisa de vídeo assim, ou de filme, é muito bacana assim ver como essas coisas foram planejadas assim na imagem e tentar aprender com isso. Essa relação das partes de luz com as de sombra é bem legal assim de ir estudando enquanto se desenha. Outra coisa que tem a ver com isso é que é muito útil assim, parar para tentar entender como a imagem está organizada, né? Como as figuras estão colocadas ali, em que parte da imagem, como é a relação de uma com a outra, né? E como isso influencia assim, o jeito que a gente vê ela. Aí pode ser uma pintura, um filme, uma série, sei lá, um clipe, enfim. Essas coisas são muito planejadas, assim, não é uma coisa que eles deixam por acaso. Enfim, você vê que os desenhos aqui não tem alguns que ficaram bem ruinzinhos, né? Mas eles têm também, assim, os seus pontos positivos, assim, e ajudam a prestar mais atenção no que eu tô vendo. E pelo menos pra mim é um negócio divertido, assim, de fazer. Principalmente os menorzinhos, assim, que eu fiz. É um formato que eu me divirto bastante, assim, desenhando. E é bem legal que dá pra fazer vários e vários, assim, né? Esses que eu fiz, eu acho que nenhum demorou mais de 10 minutos pra fazer. É coisa bem rápida. Acho até que o primeiro foi o que mais demorou e foi o que eu menos gostei. Às vezes fazer mais rápido fica até melhor do que ficar enrolando demais. Mas se for para gastar tempo, acho que é mais interessante gastar tempo assim no começo, assim no esboço, bem das primeiras linhas assim, do que na finalização. Isso para esse tipo de desenho aqui. Mas enfim, acho que a mensagem principal era não ter medo de riscar o papel e começar a desenhar assim. Não tem nada de tão mágico assim, né? Só pegar o lápis ou a caneta e começar a riscar o papel. Mas é isso, espero que tenha sido legal. E agora o resto do vídeo vai ser só o resto dos desenhos mesmo. Eu quis deixar eles todos aqui, só pra demonstrar assim, de que, só com um exemplo de que é legal assim, fazer vários em sequência. Acho que os desenhos do tal clipe de música em especial ficaram bem bonitinhos assim. A música foi As Long As You Love Me, do Backstreet Boys. Espero que achem legalzinhos também.
que se eu ia fazer desenho desse clipe, não podia faltar essa dancinha com a cadeira também. Né?